nosso segundo podcast e vamos falar hoje de objetivos e metas. Eu sou Jaqueline Fã. Eu sou a Dulce Coronato, do Universo Consciência. E nós estamos aqui hoje para dar continuidade a um assunto que é importantíssimo na vida de todo mundo. Nós fizemos nosso primeiro podcast falando de clareza mental. E se você não assistiu, tem link tanto no YouTube quanto no Spotify. E aí você pode ir lá, clica e assista. E vamos começar falando de objetivos, de propósitos e de metas. Mas antes da gente começar, roda a vinheta. Roda a vinheta. Então vamos lá, Dulce. Vamos falar um pouquinho primeiro de propósito de vida. E a gente, todos nós temos os nossos propósitos, né? Mesmo que a gente não estabeleça, mas de uma forma ou de outra, a gente acaba tendo um propósito de vida. Você concorda? Não concorda? Concordo. Eu acho que quem não tem fica meio perdido, fica se sentindo meio vazio. No fundo, todo mundo tem. E às vezes esse sentimento de que está faltando alguma coisa é justamente descobrir o seu propósito. Eu acho que passa muito por aí. Eu acho que todo mundo tem e todo mundo... Algumas pessoas têm clareza mental deles e outras não. É isso aí. E assim, então vamos lá, vamos definir para o pessoal o que é propósito de vida. Qual que é o nosso propósito? Eu diria, Jaqueline, que o nosso propósito é ser feliz. É o nosso propósito maior, assim, é ser feliz, ter liberdade, fazer aquelas coisas que eu costumo falar assim para os meus alunos, né? Propósito é aquilo que faz seu coração cantar, que faz seu coração ficar feliz, faz seu coração se sentir leve e alegre. Então, o propósito, ele é muito individual e é de cada um. Tem muita gente, eu pelo menos achava que propósito era uma coisa muito grandiosa e meio que humanitária, sabe? Quando eu ouvia falar sobre propósito, eu achava que estava muito ligado a questões grandiosas humanitárias, tipo você ir fazer uma missão, você ir para a África fazer essas coisas que o pessoal às vezes faz, né? Mas não, às vezes o propósito da pessoa é ter uma casa melhor. Às vezes o propósito da pessoa é ter um computador, é fazer um curso. Não importa, né? E o propósito ele não é estanque. Eu diria que a gente vai mudando o propósito, conforme a gente alcança e vive o nosso propósito, a gente vai alcançando outros propósitos maiores, né, na nossa vida. E assim, você falou uma coisa que propósito é algo que canta assim no nosso interior, no nosso coração, né? E eu concordo com isso. Eu acho que o propósito ele é muito sentimental, né? Aquilo que faz você se sentir bem, algo que te mova, né? O que move você? Por que a gente está aqui hoje fazendo um podcast? Por que a gente decidiu fazer um podcast? A gente tem um propósito com isso, né? Que é dividir o nosso conhecimento com as pessoas, né? Que é ajudar pessoas, quando a gente escolhe um tema, ajudar pessoas a conquistar seus objetivos, suas metas. Então, esse é o propósito. E é aquilo que te move realmente, o que faz você seguir adiante, né? Com fazer o que você está fazendo. O que faz você levantar todo dia, o que faz você ter a vida que você tem, ou querer ter a vida que você quer tanto ter, né? Então, eu acho que esse levantar todo dia, as pessoas confundem um pouco, então, sabe? Porque nem todo mundo levanta todo dia por conta do propósito. Às vezes a gente levanta todo dia por uma questão meio que de obrigação.
né? Então, nem todo mundo... Aí é uma questão de você estar levantando feliz e realizado, ou não. Se você está levantando feliz e realizado, é porque você está vivendo seu propósito. Se você está indo arrastado, você pode ter certeza que você está indo, às vezes, no sentido oposto do seu propósito. Entendi. Mas olha só, quando, né, eu tenho a formação pelo IGT de coach criacional, e a gente aprendeu que a gente tem alguns propósitos, né, coisas que nos movem, as coisas que nos movem, motivacional. Então, qual que é o meu propósito? Eu tenho o meu propósito, que é o que me motiva todos os dias. Tem um propósito do nós, que a gente fala, né? Que é o propósito que envolve não só a mim, mas a minha família. E o de todos nós, que é o humanitário, vamos dizer assim, né? É o que a gente está fazendo aqui. Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, eu acho assim, eu tenho um propósito e que me move todos os dias e que eu levanto da cama todos os dias por esse propósito. Eu juro para você que eu não consigo levantar sem começar o meu dia fazendo a minha gratidão e pensando no meu propósito de vida. Eu juro para você, todos os dias eu penso nisso, né? E isso me faz levantar da cama. Isso me faz seguir. Claro que não é todo mundo assim, né? Eu me treinei para isso e a gente vai falar disso aqui hoje. Então, eu me treinei para isso, eu faço isso todos os dias, eu criei esse hábito, né? E eu penso nisso durante Mas então, quando eu acordo. Jaqueline, quando você me fala isso, o que me vem é o seguinte: mesmo que você ainda não esteja vivendo o seu propósito, você está vendo o que você está fazendo hoje como um meio para viver o seu propósito. Então, é por isso que você levanta motivado e feliz. Mas quando a pessoa, ela está vivendo algo que não tem nada a ver, que às vezes está arrastando ela para o sentido oposto do propósito, é onde as pessoas começam a adoecer. Elas começam a entrar em ansiedade. Aí quando dá o domingo à noite, sabe, aquela chamada síndrome do Fantástico, que ouve aquela musiquinha do Fantástico, que aliás eu recomendo não ter, né? Vamos fazer recomendações. Recomendo você desligar a sua televisão e abrir o livro, entendeu? Vamos começar a mudar os propósitos. E colocar propósitos grandiosos, né, na nossa vida. Mas existe essa síndrome, né, chamada pela psicologia de síndrome do fantástico. É quando a pessoa ela está tão infeliz com a rotina dela que quando ela chega no domingo à tarde, ela começa a ter taquicardia. Começa, sabe, ela literalmente ela está adoecendo, a rotina está adoecendo ela. Então essa pessoa, ela não só não está vivendo o propósito, como ela está indo no sentido oposto, ao contrário de você. Você pode não estar vivendo o seu grande sonho, mas você está vendo que o que você está fazendo está te levando para. E normalmente acontece assim. Normalmente a gente não vai, não passa direto para o grande objetivo da vida, né? Normalmente a gente vai, por exemplo, para você sair da sua casa e fazer uma grande viagem até o seu grande propósito de vida, você provavelmente vai pegar várias ruas antes de pegar a autoestrada até o seu grande objetivo. Então, essas ruas paralelas, essas ruas que nos levam à grande estrada, que é o que vai nos levar ao objetivo, são os trabalhos, são os cursos, né? São as coisas que vão fazer a gente ter o dinheiro para poder montar o negócio. Então, às vezes, a gente tem que fazer coisas antes de começar a viver o nosso propósito. Mas quando você percebe que isso está te levando para lá, você sente a mesma coisa. Isso aí. Então, vamos lá. Já introduzindo aí o outro conceito, que é objetivo. Exato. Então, o que é um objetivo? Que vem de objeto, né? O que eu quero conquistar, onde eu quero chegar. Então, assim, que está ligado ao seu propósito. Normalmente está ligado ao propósito.
né? Então, o propósito, vamos traduzir, então, o propósito como algo que você quer sentir quando alcançar o objetivo, tipo assim? Sim, bom, não definindo, né? Mas assim, o que para mim, o que eu penso como um propósito é o que me move, né? Algo grandioso, que eu é bem sentimental, tá ligado ao sentimento. O que você falou, o que vai te fazer feliz quando, né? O que vai te fazer se sentir realizado? E eu vou criar objetivos para eu na direção do meu propósito. Sim. E eu vou criar metas para chegar até os meus objetivos. Isso. Os objetivos seriam como as placas da estrada, né? Tipo assim, que está te mostrando que você está na direção certa. Isso e aí. As metas são aquelas plaquinhas de quilômetro, né? Cada quilômetro tem uma plaquinha, ou seja, toda hora tem uma plaquinha. E aí então, a gente está chegando no momento, Dulce, e eu acho que esse tema está sendo bem propício, bem no momento muito bom, porque a gente está em setembro. Se a gente for pensar bem, aí a gente já está assim, passou do meio do ano e já quem criou suas metas, seus objetivos aí para o ano, já deveria ter feito pelo menos aí uns 60%, né? E eu já estou pensando no ano que vem. Não que eu seja ansiosa, não é isso? Não. Mas assim, eu já vejo, já consigo pensar no que eu já estou querendo para mim, onde eu quero chegar. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui, e se você não tem hábito, né, de criar seus objetivos, se você ainda não descobriu qual é o seu propósito, você está meio sem rumo, está na hora de acordar. Ouve esse podcast várias vezes, que vai te ajudar bastante para você chegar no final do ano e criar os seus objetivos e as suas metas, né? E se você ainda não criou, não fez nada, assim, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você pode criar aí pequenos objetivos que você tem como cumprir até o final do ano. Porque sem dúvida, acontece? Dá tempo de fazer muita coisa. Muita coisa. A maioria das pessoas, quando chega em janeiro, né, final do ano, em janeiro, se propõe a fazer um monte de coisa. Eu vou fazer isso, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer exercício. Não, alimentar melhor, ter uma vida saudável, fazer e praticar exercício, eu acho que é uma coisa que todo mundo se propõe a fazer no início do ano. Não? Não, né? Não. Pela cara dela, não. Não mesmo. Mas, eu vou ter uma vida mais saudável, aí pensa, eu quero viajar, eu vou fazer isso, aí faz aquela lista enorme. Quando chega no dia 15 de janeiro, já não está nem lembrando mais, já faz nem a lista. Olha mais. Nem olha mais, já se perdeu. Então, assim, já nem começou, ainda fala, eu vou deixar para depois do carnaval, né? Aí começa a adiar, começa a procrastinar. Então, a gente vai dar aqui alguns passos aí, algumas coisas que você pode fazer para isso não acontecer com você, né? Para que você não entre nesse ciclo de criar objetivos, de criar suas metas e não nem começar. E depois perder aí no meio do caminho, né? Eu não sei se você sabe, Jaqueline, eu tenho uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. Então, esse assunto é um assunto, assim, que é muito interessante para mim, né? Porque eu usava o que eu uso hoje para minha vida, eu usava para projetos muito grandes. Mas isso pode ser usado na nossa vida, no nosso dia a dia, para pequenos projetos. A gente só vai mudar o quê? A sistemática, né? Mas a ideia é a mesma, de propósitos. Então, vamos traduzir, para quem ainda não entendeu. O que é o propósito? O propósito é o que você quer sentir. Pensa se o seu objetivo é chegar no final do ano que vem com um diploma. Então, pensa o que você vai sentir a hora que você receber o seu diploma. Você vai se sentir realizado, importante,
Você vai se sentir especial, vai se sentir o quê? Fala aí, Jaqueline, o que a pessoa pode se sentir? Empoderado, vai empoderado, sentir que ela pode, enfim. Então, isso é o seu propósito. Escreve isso, uma coisa que eu falo para os meus alunos e eu uso. Escreve isso em todo lugar, sabe? Coloca isso no celular, como tela do seu celular, o seu propósito. Por quê? Porque a hora que você abrir o seu celular e ver o seu propósito, você não vai ficar rodando feed. E o propósito é o que te faz imparável. Uhum. Os objetivos são os grandes marcos que você vai colocar no caminho, porque é uma jornada, né? Você é formada lá no IGT, eu sou mentorada do Jerônimo, e então a gente vai falar mais ou menos a mesma língua. E é mais ou menos assim, né? O caminho de onde você está, você tem que saber onde você está. Você vai fazer uma viagem, você vai colocar no GPS ou no mapa, você tem que saber primeiro onde você está. E depois aonde você quer chegar. E durante esse percurso, você tem que, para saber se está no caminho certo, você tem alguns marcos, alguns medidores aí, né? Vamos dizer assim. Medidores, vamos falar. Você tem que estar olhando algumas placas para te mostrar, ok, estou no caminho certo. E as metas são as tarefas, né? É o quilômetro a quilômetro que vai te levar aos objetivos. Então tem esse entendimento aí. Mas lembrando que essa jornada não é uma corrida de 100 metros, vamos falar aí a linguagem do Jerônimo. Não é uma corrida de 100 metros. É uma corrida de longa distância. Então, o que mais vale é você não desistir. Se você vai a pé ou com uma Ferrari, não importa. Mas se você não parar, dos dois jeitos você vai chegar. A diferença é que de um jeito você vai chegar mais rápido e do outro você vai chegar mais lento. Tá tudo bem, mas você vai chegar. O problema é que a gente vê as pessoas desistindo, como você mesmo falou. Cria os propósitos, os objetivos no momento de euforia e cria propósitos grandiosos demais, né? E grandes demais e querem fazer o 100%. 100% do 100%, né? Querem fazer tudo. Então, eu vou emagrecer 15 quilos em 2 meses, no máximo. Então, o que eu vou fazer? Tudo. Eu vou mudar minha alimentação, vou me inscrever na academia 6 dias na semana, vou correr de manhã, Aí, quando dá 5 dias, ela pode aguentar uma semana nessa rotina. Mas olha só que legal você falar isso, porque um dos pontos que eu acho, assim, importantíssimo é que você falou, além, né, primeira coisa, saber aonde você está, né? E o que você quer, onde você quer chegar. E agora, se organizar para isso. Então, às vezes, as pessoas, elas você falou de fazer, colocar propósitos, objetivos grandes demais, grandiosos, né? Propósitos grandiosos, objetivos grandiosos, e a tendência é essa, eu quero muito. Rápido demais. Aquilo não é coerente, não é coerente com você, com a sua realidade. Esse é um dos pontos que eu acho que é assim, fundamental. Então, não vai ser da noite para o dia que você vai... a gente tem que construir hábitos e rotinas e ter disciplina para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, para a gente realizar as nossas metas e conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, não adianta, vamos lá, eu pensar assim, falar, eu vou meditar todos os dias por meia hora, né? Porque se você não medita, não se propõe a fazer isso. Porque vai ser muito, muito difícil você cumprir. E aí, o que vai acontecer? Você vai desistir muito rápido.
Então, fazer coisas que sejam coerentes com a sua realidade, com aquilo, começar devagar, o que você falou da Ferrari, né? Se você vai a pé ou se você vai na Ferrari, mas a consistência, a constância é que vai fazer você chegar lá. O importante é a direção, né? Se você está na direção certa e não para, você vai chegar. Você vai chegar. Porque não adianta você estar com uma Ferrari também na direção errada. Então, é por isso que essa medição do caminho, né, esses objetivos do caminho, você fazer essa medição de para onde você está indo, é muito importante. Para quê? Para saber se você está indo realmente na direção certa. A velocidade, ela não é tão importante quanto a direção. E de Ferrari para o abismo é bem pior, vai chegar mais rápido. Dependendo de para onde você está indo, é melhor ir a pé. Vai demorar mais. E tem uma outra coisa, Jaqueline, que é o 80-20. Né? O 80-20 é uma fórmula, né, de Pareto que é incrível para isso. A gente vive uma vida inteira engordando, mas para emagrecer, a gente quer emagrecer do dia para a noite. Então, a gente quer, sabe, fazer qualquer coisa milagrosa para emagrecer. A gente vive uma vida inteira de miséria, mas a gente quer enriquecer do dia para a noite. Se não for no máximo em 6 meses, não serve. Entendeu? Para emagrecer, se não for no máximo em 1 mês e meio, não serve. E assim é para tudo. Quando a gente desperta para o que a gente quer que as coisas sejam assim, do dia para a noite. E isso é um tanto irreal. E eu estava falando hoje aqui em casa sobre isso. Foi o próprio Jerônimo ontem que postou uma história do menino, aquele luva de pedreiro, que ele desistiu, né? Que ele foi lá, apagou as redes sociais, deve ter sofrido aí um bullying, um hater, alguém. Será que foi esse? Deve ter. Será que não é uma jogada de marketing? Será que? Não sei. Mas vamos olhar por esse ângulo, né? A pessoa que ela cresce rápido demais, não dá tempo dela fincar raízes. Aí eu vou contar uma história para vocês, né? Hoje eu tô falando demais, desculpa, Jaque. Já eu te entrego. Vamos lá. A gente ouve falar, né, do bambu chinês muito por conta da flexibilidade que ele tem, né? Então a gente dá muito exemplo, a gente como coach, a gente como mentor, como pessoas que estão aqui criando conteúdo na internet, a gente normalmente dá esses exemplos do bambu chinês como por causa dessa característica da flexibilidade. Só que tem uma coisa que a gente olha pouco para o bambu chinês e que é muito parecido com essa nossa jornada. O bambu chinês, quando ele é plantado, ele rapidamente dá um brotinho assim, pequenininho, de nada. E só. Ele fica 5 anos daquele tamanho. Durante esses 5 anos, pensa, você olha, quem plantou, tá lá, brotinho, 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 brotinho. Mas durante esses 5 anos, quem conhece, ele está lançando as suas raízes, tanto verticalmente como horizontalmente no solo. E é exatamente isso. No final do 5º ano, ele cresce 25 metros da noite para o dia. Então, em 5 anos, da noite para o dia, ele cresce 25 anos. Criou isso tem muito... raízes fortes, né? E aí pode vir o vento que for, a tempestade que for, que não derruba. Por quê? Por causa das raízes. Ele criou força para se sustentar em qualquer situação. E isso ressoa muito com a lição da maestria. Para você se tornar mestre, né, excelente em alguma coisa, em algum assunto, você leva tempo. Não é da noite para o dia. Não é. E as pessoas querem que seja. Eu quero ficar rico da noite para o dia. Mas você tem, aí vem o que você falou, né? Você tem
crenças que te sustentam? Você tem conhecimento de finanças que te sustentaria? Porque o que a gente vê são pessoas aí que ficam ricas e que rapidamente perdem tudo e ainda voltam, não só para a situação que estavam, mas para dívidas mais grandiosas. Uhum. Então, isso mostra que a pessoa não tinha raízes. E aí, quando eu vi essa história lá do menino que o Jerônimo citou, o que me veio na mente foi isso. Ele deve ter passado por alguma situação, não deu tempo de fincar raízes suficientes, porque foi muito rápido, foi muito astronômico o sucesso. E você vê tem várias pessoas que estão assim, né? Uhum. E tá cheio de especulação aí. Essa semana virou assim, viralizou, né, na internet o caso desse menino. Mas... eu só vi esse post. Mas o que a gente vê muito são pessoas que crescem rápido demais, mas que não têm sustentação emocional, não têm sustentação de crenças para manter aquela situação. Então a gente vê pessoas aí deprimidas, porque enriqueceram, porque não sabe, né? Continuam vendo as outras naquela situação que ela estava antes e, né? Não vou citar nomes, mas a gente vê muito por aí. Pois é. Então, esse fincar raízes é o tempo necessário, né? A maestria fala de 10 mil horas, mas eu acho que 5 anos aí é o suficiente para esse crescimento. E é um crescer sustentável, né? Aí você vai crescer de forma sustentável. Ô Dulce, agora assim, eu vou dar exemplo da minha realidade, né? Desde que eu comecei criando os meus objetivos, né? E eu entrei aí para essa jornada de realmente aprender. Porque uma das coisas, quando você tem um propósito, quando você descobre realmente aquilo que você quer, o que te move, o que te faz feliz, o que faz você seguir seguir em frente, né? Como diz o Jerônimo, quando todo mundo mais pararia. Então, o que faz você ir? Então, eu comecei a olhar para isso e fui buscar a aprendizagem. Eu fui buscar conhecimento, fui buscar aprender. Então, uma das coisas que eu acho que é essencial para quem está ouvindo isso aqui, falar assim, eu não sei como que eu vou criar meus objetivos, como que se cria um objetivo, né? O que eu faço? Um objetivo você cria estabelecendo aonde você quer chegar, um tempo para você chegar, né? Você coloca um tempo para você chegar, não que você tenha que cumprir naquele tempo, mas você coloca aquilo porque senão você fica sem direção. Então você vai fazer quando você puder, do jeito que você puder, mas tudo dentro da sua realidade. Ou vou te falar uma coisa. Todo mundo tem, né? Tem um livro que eu acho incrível, que vários livros, né, que falam de hábitos, de colocar metas, de traçar metas, de objetivos, né? Então, e que fala assim, acorde às 5 horas da manhã para começar o seu dia e faça as 3 primeiras horas, e até 8 horas da manhã você tem que ter cumprido já várias tarefas. Isso não funcionaria para você, por exemplo. Não funcionaria, porque meu relógio biológico é diferente. Fora da sua realidade. Então, se você for seguir isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: muitas vezes você não existe uma receita, não tem um protocolo. Existe uma maneira de fazer. A gente sabe que a pessoa tem que ter um planejamento, tem que ter disciplina, né? Tem que ter um propósito, porque tem que ter alguma coisa que faça ela se movimentar, tem que criar seus objetivos,
Mas é isso que eu estou falando, dentro daquilo que é possível para ela, porque senão ela não vai adiante, ela vai acordar às 5 horas, imagina, você, assim, se você, para você conquistar o que você quer, você tem que acordar às 5 horas da manhã. Isso não vai funcionar para você. Não funciona, assim, seria um esforço hercúleo, né? Se isso fosse uma receita, eu me disporia a fazer isso, né? Mas não é. Então, mas não é isso que vai fazer. Não é isso. É você se manter consistente, independente do seu, sabe, desse ciclo circadiano que você vive, porque cada um tem que ajustar a vida, aos seus propósitos, que você tem que fazer, ao seu ciclo circadiano. Mas isso não significa que você tem que dormir pouco, muito pelo contrário, você tem que dormir bem, tá? Se alimentar bem, se hidratar muito, porque, você vai usar muito sério. Eu, por exemplo, se falar assim, Jaqueline, você precisa... Quando eu escuto a pessoa falar assim, eu vira a noite fazendo... Eu nunca virei noite estudando. Eu nunca virei... A noite, para mim, não funciona. Para mim, não dá. Eu acordo 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, para mim, funciona se eu tiver que acordar. Mas à noite, eu não consigo. Né? Outro dia eu mandei mensagem para ela 1h da manhã, gente. Eu respondi uma mensagem dela que ela me mandado às 8. É importante a gente ter. Mas eu vou ver, depois eu vou ver. Vai ver depois das 5. Vou ver depois das 5. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: construir, a gente criar os nossos objetivos, né? Para você conseguir cumprir seus objetivos, tem que estar dentro daquilo que você sabe que você vai se propor fazer e que você vai dar conta de fazer. Exatamente. Né? E tem umas coisas que a gente pode fazer, já falando aí de hábitos, né? Você puxou esse assunto, que tem tudo a ver, né? Claro. Gente, disciplina é treinável. Se você acha que você não consegue, porque você não tem disciplina, eu vou te contar uma coisa. Eu era a pessoa mais indisciplinada desse mundo. E eu não posso dizer que hoje eu sou a pessoa mais disciplinada, mas eu tenho muita disciplina para muitas coisas. Então, a disciplina, ela é desenvolvível. Se você não tem, é porque você ainda não se propôs a desenvolvê-la. E talvez porque você ainda não tenha encontrado seu propósito. Tá? Então, é muito importante você olhar para isso. A gente está fazendo essa série de podcasts e nós vamos ter vários assuntos aí que vão ser importantes se você está nessa busca. Mas olha para a questão, né, de criar hábitos angulares. Hábitos que são pequenas coisas no seu dia a dia que vão te levar a mudar muitas outras coisas. Então, por exemplo, a meditação. A Jaqueline é professora de meditação, tem meditações, tem curso de meditação baratinho. Então, não tem desculpa para quem não quer, né? Para quem fala assim, mas eu não posso. Só se você não quiser mesmo, porque isso aí. Ela tem meditações gratuitas, ela tem curso baratinho, ela tem curso mais caro, então é para quem quer mudar. Presta atenção, a meditação, a leitura. Desliga a televisão. Televisão é hábito de quem não tem propósito e nunca vai ter, sabe? É hábito do gado, como diz. É hábito da massa. Você quer sair da média, você quer sair desse turbilhão da média, você precisa criar hábitos diferentes. É isso, sabe? Então, ter um propósito e objetivos e manter isso durante o ano e buscar isso todos os dias é você mudar hábitos. E os hábitos nós somos seres de hábitos, né? Nós somos regulados aí por hábitos. Totalmente. Então, elimine os hábitos que você não quer mais e comece a criar hábitos que vão te levar na direção daquilo que você quer, que vão te levar aos seus objetivos. Exatamente. Tem até um exercício, né, que a gente faz no coach, na programação neurolinguística, que é o seguinte:
Traçou os seus objetivos, você olha para o seu ambiente. Olha para o seu ambiente. O que é que você faz? Com quem que você se convive? Olha, com quem você mais convive? Aí faz uma análise assim. Faz uma lista das pessoas com quem você mais convive. Essa pessoa, ela contribui ou atrapalha eu chegar no meu objetivo? Então, eu preciso conviver mais, conviver menos ou eliminar essa pessoa da minha vida. A mesma coisa você faz com ambientes. Esse lugar que eu frequento, contribui ou atrapalha eu alcançar o meu objetivo? E aí eu preciso frequentar mais, frequentar menos ou eliminar? E a mesma coisa você faz para coisas do ambiente virtual. Tudo. Tem vários exercícios, né, Dulce, que a gente faz, assim, tem muita coisa, muita coisa. Se vocês buscarem aí, vocês vão ver muito exercício que vão te ajudar a criar os seus objetivos, as suas metas, né, e os seus propósitos, a descobrir o seu propósito, né, tem várias atividades. Exercício da gratidão, por exemplo, é fantástico, que vai te ajudar nisso daí cada vez. Tem uma mentoria, sabe? Nova Dinâmica, baratíssima. Tem uma mentoria, tem uma mentoria excelente que vai te ajudar nisso daí. É uma mentoria rápida e muito profunda, baratíssima. Eu tô vendendo ela R$69, gente, tá muito em conta. E que vai te dar todo esse caminho das pedras aí, com ferramentas, técnicas e muito mais. E, quero contar mais para vocês. No livro que eu e a Jaqueline estamos, né, como coautoras, o meu capítulo fala sobre isso. Fala sobre como você superar a rotina, incluindo essas coisas na sua vida. Propósitos, objetivos e metas. E o meu exercício é para isso. Então, esse é um livro que tem 32 capítulos, 32 exercícios práticos para fazer sua vida mais feliz. Então, nós vamos deixar os links, o meu e da Jaqueline, aqui embaixo. Você pode comprar de uma ou de outra, mas não deixe de comprar. Por quê? É um livro que vai te ensinar muito sobre isso. Né? Não é só o meu capítulo que vai te ensinar, porque tem capítulo sobre a gratidão, tem capítulo sobre meditação, tem capítulo sobre rotina da manhã, que é importantíssima. Se você for fazer o curso, eu tenho certeza que ela vai te ensinar uma rotina incrível. E se você vier para a mentoria, lá também tem uma rotina da manhã incrível. Então, gente, são coisas que a gente quer alcançar os nossos objetivos, sabe? As coisas que a gente sonha pra gente, como se fosse mágica. E dá para ser. Dá para ser. Eu gosto muito dessa palavra mágica, né? Eu sou da holística. Eu sou das energéticas. Então eu gosto muito disso. Mas a mágica está em você assumir a responsabilidade. E quando você faz isso, você faz o que se requer para alcançar os seus objetivos, o universo contribui com você. E contribui porque começa a aparecer situações que, se fosse para você criar, você não teria condições. Começa a aparecer oportunidades e possibilidades que você fala assim, uau, de onde apareceu isso? As coincidências, né, começam a aparecer, né? As coincidências. A sorte. E aí, gente, a gente já está finalizando aqui, mas isso tudo dos que a gente está falando aqui, eu acho que resume numa coisa. Nós somos os arquitetos da nossa vida. Nossa. Então, toda essa, né, a história do bambu chinês que você contou e a própria a construção, as obras, né, para você construir a sua vida, você tem que ter bases sólidas para você, quando você constrói quando você cria seus objetivos, você tem que ter bases sólidas para sustentar a sua caminhada. Então, assim, conhecimento, busca conhecimento, aplica na sua vida, né? A gente falou muito disso, de clareza mental. O que você precisa aprender, o que você precisa buscar para que a sua estrutura, a sua base
se fortaleça e você consiga manter, você consiga ter essa constância e se manter no seu caminho para você alcançar aquilo que você quer. Então, busque isso. E não adianta a gente ficar falando aqui, porque tem um monte de coisa. Né? Ah, você tem que fazer isso. Não tem essa receita. Mas é você se descobrir. O que faz você seguir adiante? O que faz você se manter na sua caminhada? O que faz você se manter no seu caminho, né, em direção àquilo que você quer? Porque todos nós temos desejos, todos nós temos um desejo ardente, algo que a gente quer melhor. Todos nós queremos ser felizes, né? Nós temos esse desejo que eu acho que é unânime. Mas o que faz, o que te inspira, o que te move você chegar até lá, né? Você seguir nesse caminho. E a maneira de você fazer, né? Não é acordar 5 horas da manhã, não é a hora que você acorda, mas o que você faz enquanto você está acordado. Não é você ter que, você tem que meditar. Não, seria muito bom que você medite. Mas tem muita gente que não faz, não pratica meditação e está aí na sua caminhada conseguindo seus objetivos, né? Vai te ajudar muito? Vai te ajudar, não, mas eu não consigo, não é a minha... Tem vários tipos de meditação, eu simplesmente faço reflexões durante o dia. Ótimo, tá meditando sobre a sua vida. Então, assim, escolha o que te faz bem, se sentir bem, né? E não fazer por obrigação. Eu sou obrigado a fazer isso. Isso não tem nada a ver com disciplina, tá? Essa obrigação... Na primeira oportunidade, a pessoa para. Esse fazer o que tem que ser feito, gente, disciplina é fazer o que tem que ser feito. É claro, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Mas dentro daquilo que me dá prazer, que me traz, né? Os resultados vão te trazer prazer, os resultados vão te mover, mas ninguém consegue sustentar algo, né? Sustentar aí uma jornada, uma caminhada, sem se sentir bem, só porque tem que fazer, né? Então, escolha o melhor caminho para você. Busque esse embasamento, busque o conhecimento, busque a sua estrutura, a sua base sólida, e eu tenho certeza que você vai ser um bambu chinês. Exatamente. E quando a gente fala de fazer o que se requer, não é só fazer o que te dá prazer, é fazer o que precisa ser feito para alcançar o objetivo. Então, você tem que focar no resultado, como diz a Jaqueline, porque aí é o prazer de longo prazo, né? É quando você alcançar, você vai... Não é esse prazer rápido, né? De você... que a gente tem todo dia, de rodar o feed do celular, ficar perdendo tempo, né? Mas é o prazer real de alcançar algo grandioso para você. Seja lá o que for, porque não existe objetivo feio, bonito. Existe objetivo realizado e não realizado. E só mais uma dica, Dulce. Em 2020, né, quando foi um ano muito transformador para mim, e aí eu lancei em 2021, a partir dos resultados que eu tive, das transformações que eu tive, e eu lancei um caderno de objetivos e realizações. Eu vou deixar o link aqui também, que fala de tudo isso. São instruções para você criar seus objetivos, suas metas, exercícios para você praticar, que vão criar hábitos, né? Hábitos que vão te ajudar nessa caminhada. Então, se você quiser, tem ele digital e ele físico, eu posso mandar aí para sua casa, você pode acessar aí do jeito que você quiser. Então tá bom. E no mais, a gente vai seguir aí com o nosso propósito, né, Dulce? Você pode sugerir também um tema que você queira ouvir aqui da gente, que você queira que a gente converse, isso aqui é um bate-papo, é uma conversa, né? E é muito legal ter você aqui com a gente. Deixa o seu comentário. A gente está no YouTube e no Spotify, né? Se você gosta de assistir a um podcast, assista pelo YouTube, ou você vai ouvir
pelo Spotify. Mas não deixe de seguir a gente, não deixe de compartilhar e de deixar seu comentário, que é muito importante para a gente, o seu feedback, que você participe com a gente aqui. Isso aí. E se você não viu o podcast número 1 de Clareza Mental, vai lá e vê agora, porque vai fazer todo sentido com o que a gente falou hoje. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Beijo e até o próximo podcast. Até o próximo.